Olá, eu aprendi que Walter Benjamin, um filósofo, é, escritor, historiador, ensaísta, enfim, um grande pensador alemão do século XX, dizia uma coisa muito interessante sobre as crianças, que por causa de sua baixa estatura, elas têm uma visão de mundo diferente dos adultos e podem ver coisas que são invisíveis para nós, coisas que nós marginalizamos. E eu fiquei pensando, como realmente a gente pode ver isso através de histórias que falem de crianças. A gente pode ver como, a partir de uma criança, se pode explicar sabedoria, como as crianças podem ensinar que trabalhar em conjunto com um propósito definido pode levar aos objetivos desejados, uma persistência importante para se chegar onde se quer. O que é necessário para ser escolhido para um cargo importante? Eu acho que as crianças podem ensinar tudo isso para a gente, sim. Vamos ver? Muita gente acha que as crianças, por serem pequenas e não conhecerem tantas coisas do mundo como os adultos, não podem realizar coisas importantes. Mas muitas histórias mostram que elas podem, sim. Ouçam só essa aqui. No princípio do mundo, o céu não era tão alto como é agora. Ele era baixo, mas tão baixo, que as crianças tinham que puxar os adultos para levá-los onde eles tinham que ir. Sabem por quê? Porque os adultos não podiam ficar em pé. Eles tinham que ficar curvados, olhando para o chão. As árvores também eram baixinhas, eles quase batiam a cabeça nos galhos, porque elas eram próximas do chão, os passarinhos voavam ali pertinho também. Era muito cansativo para as crianças, porque não sobrava tempo para elas brincarem. Todo momento, os adultos precisavam que elas os levassem para um lugar ou outro para eles resolverem os seus problemas de adulto. No período da tarde, geralmente, os adultos iam se esticar para dormir um pouquinho, para descansar daquela posição agachada que tinham que ficar o dia inteiro. Numa tarde dessas, as crianças se reuniam bem longe para os adultos não escutarem. Disseram: a gente pode continuar assim. A gente não tem tempo de brincar. A gente só tem que ficar levando as pessoas para lá e para cá. Vamos fazer uma coisa? E resolver. Vamos sim. Vamos empurrar o céu para o alto. E elas então sabiam que para isso precisavam de estar todas juntas. Sabiam que quando as pessoas se juntam com um propósito, com um objetivo, as maiores chances de dar certo o projeto. Então, juntaram muitos galhos de árvore, umas varas bem grandes. Todos eles seguravam e aí contavam 1, 2 e 3 e empurravam a vara. Fiz um barulhão, parecia que alguma coisa estava arrebentando. Mas o céu não se mexeu, não. Mas eu falo, algo aconteceu. Vamos tentar de novo. 1, 2 e 3. E novamente nada aconteceu. Não, não vamos desistir. Mais uma vez, bastante força. 1, 2 e 3. E o céu subiu, foi subindo, 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 subindo e ficou lá, na altura que fica até hoje. Olha que beleza! Mas aquele barulhão acordou os adultos. E eles então saíram das suas cabanas, se levantaram, perceberam que podiam ficar em pé, em todo o seu tamanho, pela primeira vez na vida ficaram em pé. Puderam olhar longe, puderam olhar para o céu e viram o tamanho que as árvores alcançaram, porque as árvores, logo que viram aquele espaço, também ocuparam todo o espaço que podiam. E os pássaros felizes voando entre os galhos, que coisa tão boa, tão bela. Os homens maravilhados passaram a caminhar, olhando as coisas que eles conheciam há tantos anos e nunca tinham visto daquele jeito.
Que maravilha que era, olha aquela árvore que a gente já via assim, toda torcida, olha como ele é grande, olha que belos galhos, olha aquele pássaro com uma voa tão longe. E assim iam, de maravilha por maravilha, até que começaram a perceber as cores do céu, e foi mudando daquele azul no começo da tarde, aí foi esmaecendo, depois foi ficando meio rosado, depois foi ficando avermelhado, e depois o sol desapareceu e chegou a noite. E pela primeira vez, eles puderam ver as estrelas. E dizem que essas estrelas que nós vemos até hoje são os buracos do céu que as crianças fizeram. Viu? Dizem que criança não faz coisas importantes? Faz sim. Há muito tempo na China vivia um menino, Ping. Ele adorava flores, adorava flores. E ele vivia num lugar, num país que muito combinava com ele. Porque nesse país as pessoas todas gostavam de flores. Todas cultivavam belos jardins, flores lindas, coloridas. O ar respirado no país era só perfume de flores. Ping era muito habilidoso. Sempre conseguia que suas flores florescessem muito, ficassem lindas, muito coloridas. Ele era reconhecido como um bom jardineiro. O imperador da China, nesse tempo também, ele adorava a natureza. Animais, em especial os pássaros. Ele apreciava todos os elementos da natureza. Mas mais do que isso, ele gostava era de flores. Ele mesmo cuidava do seu jardim, mesmo sendo imperador, cuidava do seu jardim. E um dia, passeando pelo jardim, sentindo aquele perfume, olhando todas aquelas cores, aquelas texturas, toda aquela infinidade de flores, ele pensou: eu estou ficando muito idoso, eu preciso de um sucessor. Mas eu não sei como farei isso. Qual será a maneira de encontrar um sucessor? E ele teve uma ideia. As flores é que vão fazer essa escolha. Logo depois, ele então mandou publicar em todo o reino que ele gostaria de ver todas as crianças no palácio, num determinado dia e hora. As crianças todas de seu reino deviam ir para lá. E assim foi. As crianças todas foram. Mas ele disse que as crianças deveriam ir porque ele iria escolher entre uma delas o próximo imperador. Aquilo causou um alvoroço. Tanto as crianças quanto seus pais, suas mães, todas queriam, quem não queria, ser escolhido como o imperador ou a imperatriz. Muito bem, no dia acordado, o imperador distribuiu para todas as crianças um potinho com terra, vasinho com terra, e colocou dentro de cada vasinho uma semente. E disse às crianças que elas teriam um ano para trazer a sua planta, a sua flor germinada. E aquele que apresentasse a flor mais bonita, mais bem cuidada, mais vistosa, seria o novo imperador. As crianças saíram dali e começaram rapidamente a cuidar de suas plantas, a cuidar de suas flores e dos seus vasos. E Ping estava entre elas. Como não? E ele era um excelente jardineiro. E Ping cuidou daquela flor, daquele vaso, com todo cuidado.
e adubava a terra, e cavucava a terra, e regava, estava no sol, tirava do sol, com o maior desvelo e cuidado. Mas nada acontecia. Impressionante. Isso nunca se passara com Ping. Nunca. Dia após dia, e o vaso sem nada, nada florescendo. 2 meses se passaram, mais 2 meses, 1 ano se passou. Chegou a primavera e todas as crianças estavam alvoroçadas, se arrumando para poder ir ao palácio e mostrar suas flores. Saíram todas correndo, levando suas flores e ansiando por ganhar então o prêmio que o imperador daria à melhor flor. Ping estava então aguardando com sua flor que não tinha saído no vaso. O amigo dele chegou e falou assim: Ping, olha a minha flor enorme que eu tenho, mas você não tem nada. Por que você não plantou uma flor? Aí Ping disse assim: eu já plantei flores melhores que as suas, mas desta vez a semente não deu certo. Mas eu irei assim mesmo. O pai de Ping, que estava escutando essa conversa, disse para o Ping: meu filho, você fez tudo o que podia com essa flor, com essa semente, e fez o possível. Então você deve levar ao imperador aquilo que foi possível você fazer. Ping, então, saiu caminhando com seu amigo para o palácio. O imperador, ele já estava vendo todas as flores, cada uma mais linda que a outra. Olhava aqui, olhava lá, enfim. E as crianças todas sorridentes. Mas o imperador estava sério. Passava a revista nas flores e continuava sério. Até que chegou a hora do Ping. O imperador parou, viu o vaso, sem flor. O que aconteceu com sua flor? Aí o Ping disse: imperador, eu plantei sua semente, cuidei dela muito, passou tempo, não aconteceu nada, mudei ela de vaso, botei mais terra, cuidei muito, botei no sol, botei água, enfim, mas não consegui fazer ela brotar. Então eu trouxe o que foi possível fazer. O imperador sorriu, deu um abraço no Ping, apertado, e disse, gritando: encontrei aquele que merece ser o imperador. Eu dei para vocês todos, inclusive o Ping, as sementes que estavam queimadas. Nenhuma ia dar flor. Eu admiro a coragem do Ping por trazer sua verdade. Então ele que será treinado para ser o imperador deste reino. E foi assim então que o Ping se tornou imperador do reino por ter a coragem de trazer a verdade. Era uma vez uma viúva que tinha um filho. Ela era pobre e doente, e assim o filho a ajudava nas tarefas da casa e fazia as compras. Um dia o menino saiu ao armazém e, quando saía com as compras na mão, o vento batia muito forte, tão forte que levou pelos ares as compras todas do menino. O menino ficou muito chateado, mas não teve outro jeito, senão voltar ao armazém para comprar tudo novamente. E assim fez.
E, novamente, quando saiu do armazém, o vento norte batia ainda mais forte e mais frio. E outra vez levou das mãos do garoto todas as compras que ele tinha. Ah, mas dessa vez o garoto não se conformou e ficou muito zangado. Voltando para casa, disse à mãe: "Ah, não, isso não pode ficar assim." E aí, embora fosse um garoto pobre, ele era também muito corajoso e resolveu ir até o vento norte para que ele lhe devolvesse tudo aquilo que tinha tirado. E assim foi. No dia seguinte, bem cedo, saiu e andou até chegar ao vento norte. Lá chegando, ele pensou, embora fosse pobre e corajoso, ele era também respeitoso, sabia que devia ser muito bem educado com alguém que ele nem conhecia. Então, com muito respeito, bateu na porta e disse: "Bom dia, senhor Vento Norte. Muito obrigada pela visita que o senhor nos fez ontem." E o Vento Norte olhou para o menino e respondeu, com a sua voz de trovão, uma voz rouca e muito grossa: "Bom dia, meu menino. Obrigado pela visita que você nos faz hoje. Então diga, o que você deseja?" E o menino disse: "Bem, eu gostaria que o senhor nos devolvesse a mim e a minha mãe, que somos muito pobres, quase não temos o que comer, as compras que o senhor levou com seu vento forte ontem." E o vento forte respondeu: "Não, não, não, eu não tirei nada de ninguém. Mas como vejo que você é um menino muito bem educado, vou lhe dar um presente. Uma toalha mágica. Esta toalha ela vai lhe dar uma refeição farta toda vez que você pedir. Toalha, toalhinha, sirva-me uma porção de coisas gostosas." E assim o menino ficou satisfeito com a toalha. Assim nós teríamos sempre o que comer." Agradeceu a toalha e levou. E foi andando pelo caminho, mas o caminho era longo. E ele já estava bem cansado quando passou por uma estalagem e resolveu fazer uma pousada ali. Então ficou, já era tarde, e na hora da ceia, ele se chegou a um cantinho e estendeu a toalha sobre uma pequena mesa e disse: "Toalha, toalhinha, sirva-me uma porção de coisas gostosas." E imediatamente apareceram em cima da toalha as coisas mais gostosas que você puder imaginar. Tudo do bom e do melhor. E o menino comeu e ficou satisfeito. E de tão cansado que estava, dobrou a toalha e foi se recolher. Mas quem espreitava aquilo tudo de longe era o dono da estalagem, o estalajadeiro, muito espertalhão. Ele logo planejou: "Ah, eu quero essa toalha para mim." E assim esperou que o menino dormisse e que todos dormissem na estalagem, arranjou uma toalha igualzinha, do mesmo tecido e da mesma cor. Foi lá, pé ante pé, devagarzinho, no quarto do menino e fez a troca das toalhas. No dia seguinte, o menino não percebeu nada, voltou para casa correndo. Correndo, disse à mãe: "Ah, mamãe, você não sabe que boa notícia eu trago. Fui ao Vento Norte e o Vento Norte nos presenteou com uma toalha que vai nos servir de tudo que nós precisarmos para comer." A mãe disse para o menino: "Ai, que bom, quero ver essa toalha mágica, mas só acredito se a vir com meus próprios olhos." E o menino estendeu a toalha sobre a mesa e disse:
Toalha, toalhinha, sirva-nos uma porção de coisas gostosas. E o que aconteceu? Nada. Nem um pedaço de pão seco apareceu sobre aquela toalha, pois aquela toalha não tinha o mesmo poder que a toalha do vento norte havia lhe dado. O menino ficou novamente bem zangado. Mas ele era pobre, corajoso, muito respeitoso, mas era também persistente. E disse à mãe: "Ah, não, vou voltar lá, vou levar a toalha, dizendo que essa toalha não funciona e que ele vai ter que dar um jeito de nos devolver aquilo que ele levou com a ventania." E assim fez, e quando chegou lá, disse ao vento norte que queria as coisas de volta, pois a toalha não funcionava. O vento norte olhou para o menino e, com a sua voz de trovão, disse: não sei o que aconteceu, mas eu acredito em você. Vou fazer o seguinte: vou lhe dar outro presente. Dessa vez, vou lhe dar um carneiro que bota moedas de ouro. Assim você poderá comprar tudo aquilo que necessitar. Basta que lhe diga: carneiro, carneirinho, dê-me algumas moedas de ouro. E assim o menino agradeceu, levou um carneiro. Andou, andou e, já cansado, passou ali naquela mesma estalagem e ficou para o pernoite. Já ia muito cansado se deitar, quando resolveu conferir e verificar se estava tudo certo, aquilo mesmo que o vento norte lhe havia falado. E disse ao carneiro: carneiro, carneirinho, dê-me algumas moedas de ouro. E o carneiro deu, botou algumas moedas de ouro que o menino guardou muito satisfeito e foi dormir tranquilamente. Mas aquele estalajadeiro espertalhão, que tudo observava e espreitava de longe, pensou: ah, mas esse carneiro, ele vai ficar para mim. E arranjou um carneiro igual, do mesmo tamanho, do mesma cor, tudo certinho, igual, para que o menino não percebesse a troca. E assim, quando todos dormiam na estalagem, lá foi o estalajadeiro, pé ante pé, devagarzinho, e fez a troca dos carneiros. O menino não percebeu nada. No dia seguinte, acordou, levantou cedo e foi direto para sua casa. Chegando lá, disse todo satisfeito para a mãe: ah, mãe, dessa vez ele deu alguma coisa ainda melhor, um carneiro que pode nos dar moedas de ouro para que nós possamos comprar tudo aquilo que nós precisarmos. A mãe olhou para o menino e disse: tá bem, mas eu só acredito vendo essa mágica acontecer. E o menino, muito satisfeito e confiante, disse ao carneiro: carneiro, carneirinho, dê-me algumas moedas de ouro. E o que aconteceu? Nada. Nem uma moeda de ouro enferrujada, nem de prata, nem de cobre, nem de lata, não apareceu daquele carneiro. E o garoto ficou ainda mais zangado. Ele era um garoto pobre, mas era também corajoso, persistente, ele era educado, mas ele era também perseverante. Então ele disse: ah, não, vou devolver esse carneiro e agora eu vou querer mesmo. São aquelas compras que ele me tirou. E foi novamente ao vento norte. E chegando lá, um pouquinho zangado, mas com muito respeito, novamente ele lhe disse: vento norte, senhor vento norte,
O carneiro também não funcionou, só botou moedas uma vez. Então, eu lhe devolvo o carneiro e gostaria que o senhor me devolvesse aquelas compras que naquele dia da ventania o senhor soprou pelos ares. E o vento norte, olhando para ele com a voz de trovão, falou: isso está muito estranho, mas agora eu não tenho mais nada a lhe oferecer, a não ser esta velha bengala. Ela é velha, mas é poderosa. Ela tem o poder de executar toda a ordem que você lhe der. Leve-a contigo. E assim foi o menino, agradeceu, levando a bengala. E andou e novamente parou naquela estalagem. Mas o menino, ele era pobre, ele era corajoso, ele era respeitoso, persistente, perseverante, mas ele era também perspicaz. E ele já começou a desconfiar daquele estalajadeiro. E assim nem foi para o quarto. Arranjou um banco num cantinho, encostou a cabeça e fingiu que estava dormindo. E assim o estalajadeiro viu que ele estava com a bengala e disse: essa bengala, algum poder ela tem, eu vou pegar essa bengala. E arranjou uma bengala igual. E foi se aproximando, pé ante pé, devagarzinho, do garoto que fingia estar dormindo. E no momento da troca, o garoto falou: bengala, bengalinha, deu uma surra neste estalajadeiro ladrão. E assim a bengala começou a bater no estalajadeiro, e a bater, e bater, e a bater, e o estalajadeiro gritava, esperneava, e quanto mais ele gritava, mais a bengala batia nele, até que ele já estava exausto. Todo mundo da estalagem acordou para ver aquilo, porque a gritaria era tanta. E o estalajadeiro não aguentava mais e falou: por favor, menino, por favor, garoto, fala para essa bengala parar de me bater e eu vou lhe devolver tudo aquilo que eu lhe tirei. E assim o menino disse à bengala: bengala, bengalinha, pode parar, já bateu bastante. E assim a bengala voltou para a mão do menino. E o estalajadeiro, com muita vergonha, com a cabeça baixa, foi trazendo a toalha mágica, que dava todas as comidas, e o carneiro, que dava moedas de ouro. E o menino saiu dali, levando a bengala numa mão, uma cordinha que ele tinha amarrado no chifre do carneiro, e a toalha mágica ele colocou no bolso. E assim, chegando em casa, disse à mãe: mãe, dessa vez eu pude recuperar tudo, e você poderá ver com seus próprios olhos a mágica que o vento norte nos deu. E assim, aquele garoto que era pobre, corajoso, educado, respeitoso, perseverante, perspicaz e muito amoroso com sua mãe, viveu feliz com ela e foram felizes para sempre. Essa história se chama O Garoto que Foi ao Vento Norte. Ela está nessa coleção que se chama O Mundo da Criança, que foi a coleção que me acompanhou durante toda a minha infância. Ela é uma versão de um conto de Grimm, que está na coletânea dos irmãos Grimm, chamado Serve-te, Mezinha,
burro de ouro e porrete dentro do saco, dos irmãos Grimm. E também recolhida nas fábulas italianas de Ítalo Calvino, com o título O Presente do Vento Norte. Existe um pouquinho de diferença entre uma e outra, mas assim são as versões. E assim eu contei, e assim vocês ficam com ela para contar novamente quantas vezes quiserem.